Bom dia a todos. Essa manhã é meio sonolenta, vamos começar, né? O nosso primeiro painel, a nossa primeira sessão temática. Nós vamos falar hoje sobre relação de consumo, especificamente a regulamentação do consumidor, que está em plena fase de atualização pela agência. Só fazendo um pequeno histórico, né? O RGC ele é de 2013, está completando, aí levou uns 2 anos, mais ou menos, sendo implantado plenamente, né? Houve um grupo de implantação, então ele efetivamente começou a valer em 2015 para todos os dispositivos, e agora, em 2018, a agência, já desde o final do ano passado, iniciou um processo de revisão da regulamentação, porque ela já encontra algumas necessidades de adaptação, né? Ela já está desatualizada em alguns dispositivos. Ao longo desse tempo, as empresas também fizeram investimentos bastante significativos na implantação desse regulamento, foram gastos mais de 230 milhões de reais na implantação só do RGC, e isso gerou frutos que nós temos visto ao longo dos últimos anos, com quedas consistentes e já quase que durante um ano inteiro nas reclamações apresentadas na Anatel. Também estamos verificando grandes melhorias nas reclamações junto aos PROCONs, junto ao consumidor.gov. E, enfim, somos o setor que tem o maior índice de resolutividade do consumidor.gov. Mas ainda somos um setor com muitas reclamações, até pela quantidade de clientes. Então, a gente ainda tem muito que discutir, muito que aprimorar. Essa é a razão de estarmos aqui conversando, né? Além disso, a gente tem um cenário agora em que a Anatel vai apresentar uma análise de impacto regulatório sobre o RGC, e estamos em plena fase de tomada de subsídios pela Anatel também, a partir de contribuições que foram apresentadas ao longo do ano passado sobre o RGC. Eu acho que a gente tem um discurso um pouco mais otimista, na verdade, do que aquele que nós tivemos há cerca de uns 3, 4 anos atrás, quando o RGC ainda estava sendo implantado. Nós já tínhamos conversado aqui em um outro painel Telebrasil sobre esse assunto. Mas, enfim, quem vai poder dizer melhor sobre isso vai ser a nossa primeira palestrante, a doutora Elisa Leonel, a superintendente de Relações de Consumidores da Anatel. E, sem mais demoras, eu passo a palavra para ela. Obrigada, Elisa. Eu queria agradecer mais uma oportunidade de participar do painel Telebrasil e debater temas que têm sido desafios do setor de telecomunicações, né? A gente tem todo ano discutido alguma temática relacionada à melhoria da qualidade do serviço de telecomunicações, no sentido que hoje a Anatel entende de qualidade. Qualidade não só como bons indicadores, bom desempenho da rede de telecomunicações, mas qualidade sob o aspecto da fruição do serviço, do atendimento, ou seja, qualidade sob a perspectiva do consumidor. E o RGC se insere, então, nesse conceito de qualidade em sentido mais amplo, né? Eu preparei um roteirozinho aqui para não me perder de pontos que eu considero relevantes, mas, como disse a Daphne, a necessidade de revisão do RGC vem de olhar para algumas questões da própria implementação do regulamento, que nos desafiaram, algumas questões operacionais que a gente enfrentou na implantação do regulamento, e se vamos mexer no regulamento para tratar dessas questões operacionais, por que não abrir um debate um pouquinho mais amplo e rediscuti-lo à luz do contexto atual, né, do comportamento do consumidor atual, dos desafios atuais. Então, o RGC ele é de 2013 e foi implantado durante 24 meses e buscou responder aos principais anseios, os principais problemas enfrentados pelo consumidor de telecomunicações no que dizia respeito à oferta, cobrança e atendimento em grandes blocos, né?
E eu gosto sempre de dizer que, se a gente olha para o setor de telecomunicações e para a história da regulação brasileira, ela é muito coerente com as expectativas e com as demandas postas pela sociedade ao órgão regulador e ao poder público. Então, os consumidores de telecomunicações, quando foi privatizado o sistema, eram poucos, e o que mais era desafiador, então, era incluir novas pessoas no universo do consumo de telecomunicações. E isso foi feito. A Anatel, junto do setor, implementou os planos de expansão do serviço, e nós tivemos alto êxito na expansão do serviço. O segundo bloco de atuação em prol do consumidor no órgão regulador são as primeiras gerações dos regulamentos de qualidade. E, de novo, a questão desafiadora ainda era o desempenho da rede, ainda era completar a chamada, ainda era ter acesso à ligação telefônica com qualidade, sem queda. E isso também a gente superou no início da regulação brasileira. E agora a gente tem postos os problemas relacionados ao consumo massificado. Então, hoje a gente tem o consumo de serviços de telecomunicações de maneira massiva no setor. Eu fico impressionada, hoje, ouvindo para cá de novo, tem 2 vendedores ambulantes lá na porta da minha casa, e eu passo, quando o sinal está aberto, eles estão mexendo no smartphone. É nesse contexto que a gente está. O vendedor ambulante tem o smartphone conectado, a alta renda tem, o menino super nativo digital tem, mas também a pessoa idosa de 90 anos. E a gente tem que lidar com essa gama de perfis distintos de consumidores de telecomunicações, e esse é o desafio do setor, né? A massificação, então, traz a necessidade de um atendimento adequado a essas centenas de milhões de consumidores, sejam eles de que perfis forem. E, se as pessoas antes se contentavam em ter acesso à telefonia, hoje elas querem acesso com qualidade. E qualidade, volto a insistir, em sentido amplo, né? Qualidade no sentido de atendimento adequado, clareza, transparência, integridade na prestação do serviço. Se a gente for olhar para a pesquisa de qualidade percebida da Anatel, a gente já teve chance de debatê-la, inclusive o painel do ano passado foi sobre qualidade, a gente vai ver que o setor, intuitivamente, alguns de nós poderiam pensar que a nota é ruim, e eu, sinceramente, não acho uma nota tão ruim perto do nível de tensão que existe no setor de telecomunicações. Mas, se a gente desdobra a nota em fatores, há, sim, fatores com notas muito aquém do que a gente esperaria de um setor maduro do ponto de vista de relações de consumo, né? As empresas ainda pecam no pós-venda, né, no que a gente chama de pós-venda, que é o atendimento que decorre da fruição do serviço. E esses são os itens com a pior avaliação entre os consumidores de telecomunicações. Eles dão notas muito baixas ao avaliarem o acesso ao atendimento e a capacidade das prestadoras de resolver os problemas. E isso nos leva a uma conclusão sobre o setor de telecomunicações, dentre várias outras, que, a despeito das características do mercado e dos serviços oferecidos, do perfil do cliente terem, de fato, evoluído, as operadoras ainda não foram capazes de superar velhos problemas. Então, a gente, de fato, evoluiu muito. A natureza do serviço é outra, os consumidores é outro. Mas há que se questionar, conseguimos superar os velhos problemas de consumidores de telecom? E eu não tenho nenhuma dúvida que ainda não, infelizmente, apesar de ver esforços no sentido de tentar superá-los. Então, volto a insistir, a massificação ela teve efeitos bastante positivos se a gente olhar para a acessibilidade ao serviço, mas bastante negativos na qualidade do atendimento. Inclusive, se olharmos para a pesquisa de qualidade desdobrando entre grandes e pequenos, vamos ver que o desafio está, de fato, na massificação. Empresas grandes têm maior dificuldade de garantir excelência no seu atendimento, mas hoje a gente tem à disposição ferramentas, instrumentos, tecnologia suficiente para dar conta de responder a essas questões. Então, não faz sentido que as empresas grandes permaneçam nessa curva de menor qualidade no atendimento, porque as tecnologias estão aí à disposição para tentar contribuir e melhorar. Esse tema do atendimento, em minha visão, foi menosprezado por muito tempo nas operadoras. Já tive a oportunidade de debater em outro painel que as operadoras de telecomunicações, em muita medida,
ainda se comportavam como monopólios estatais, e o monopólio estatal não tinha preocupação com a qualidade do atendimento ao cliente. Era funcionamento de serviço público, e as empresas, em muita medida, ainda não conseguiram superar essa cultura de monopólio estatal. E, nesse sentido, a gente ainda tem uma baixa coordenação entre as áreas para minimizar os problemas de conflito que surgem da relação, os problemas e conflitos que surgem da relação, né? As áreas de marketing ainda estão vendendo o que a engenharia não consegue entregar. Um novo produto é vendido sem que o sistema de faturamento esteja preparado para gerar a conta sem erros e com integridade. Os call centers não estão preparados para lidar com os produtos que a área de marketing entregou nas propagandas. E, para as menores questões, o consumidor ainda passa por uma enorme burocracia, diferentes ilhas de atendimento, e corre-se o risco grande de chegar ao final do atendimento ainda sem uma solução para o seu problema. E a questão que está posta, então, nessa revisão do RGC é se há chances de ser diferente, né? O que nós podemos construir e de que forma ser mais efetivo naquilo que tanto esperam da Anatel e do setor de telecomunicações, que é entregar qualidade e credibilidade aos serviços de telecomunicações. E se é verdade que as prestadoras, é verdade que as prestadoras têm investido recursos pesados, grandes quantidades de recursos, na melhoria dos seus sistemas, no emprego de novas tecnologias na gestão do atendimento, ainda assim, o desafio está posto de internalizar qualidade como algo inerente a toda a cadeia do setor de telecomunicações. Ainda não percebemos que, do chão de fábrica ao último ou ao primeiro topo da hierarquia das operadoras, estejam todos com o mesmo discurso e na mesma sintonia de que a qualidade é parte inerente da prestação de um serviço. E é por isso que a Anatel não pode deixar de discutir revisões regulatórias, melhorias para a prestação de serviços de telecomunicações. Em 2013, abordando um pouco da história da discussão do RGC, a Anatel aprovou o RGC sob muito protesto das operadoras. Elas estavam legitimamente preocupadas com o excesso de intervenção regulatória em matéria de atendimento aos consumidores. E eu devo dizer que eu concordo que o RGC estabelece regras muito duras, mas a pergunta que resta é por que ele estabelece regras muito duras. E se olharmos para os principais problemas diagnosticados àquela época, de fato, o RGC endereçava esses problemas. As queixas e a baixa qualidade percebida pelo consumidor eram problemas concretos com os quais a Anatel precisava lidar. Trago aqui, por exemplo, a questão do cancelamento do contrato. Era uma grande dificuldade ao consumidor conseguir cancelar o seu contrato de telecomunicações. E a pergunta que eu deixo é: precisava de Anatel dizer em regulamento que o consumidor que quiser cancelar um contrato tem direito de fazê-lo sem ter dificuldades impostas por um atendente? Precisava fazer? E a resposta é claro que precisava, porque esse era um problema concreto do setor de telecomunicações. Então, precisava, por outro lado, por exemplo, obrigar a gravação da chamada do telemarketing para o consumidor? É claro que precisava, porque no telemarketing as pessoas são levadas a contratar serviços que não desejam. A propaganda enganosa, a indução a erro na avaliação sobre o contrato. Então, é claro que precisava obrigar a gravação da chamada de telemarketing. Precisava obrigar o espaço reservado, isso a gente está falando de 2013. Espaço reservado, que é o mesmo que o aplicativo do banco, precisava de um regulamento estabelecer: olha, empresas do setor de tecnologia, por favor, disponibilizem as informações para os seus consumidores pela internet. É claro que precisava, porque era algo que estava para lá de disponível do ponto de vista tecnológico e que as empresas ainda não tinham ofertado para o consumidor. Então, todas essas características da prestação de serviço e, como eu estava dizendo, do relativo menosprezo à qualidade do atendimento
e da prestação de serviço aos consumidores levaram a Anatel a estabelecer essas regras. A Anatel não tem como deixar de atuar em caso de conflito e de desafios que estão postos em termos de relações de consumo. É inescapável que os órgãos reguladores, isso não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial, é inescapável que os reguladores cuidem da integridade das relações de consumo. Mas uma pergunta resta, que é se há formas alternativas de resolver, se o regulamento precisa mesmo descer no detalhe. Considerando que o órgão regulador precisa atuar, tem outra forma que ele pode atuar, não excludente dessa, que é tentar incentivar a competição. E nós temos acreditado e apostado muito na competição. Em banda larga fixa, temos números expressivos, frutos da atuação regulatória da agência, para aumentar a presença de pequenos operadores. Mas, quando a gente trata dos grandes operadores, então, ainda que estejamos falando de ambiente competitivo, quando tratamos dos grandes operadores, o nivelamento ainda é insatisfatório no que se refere a atendimento a consumidores. As empresas ainda se nivelam por baixo e deixam a desejar e não têm prestação de serviço condizente com a expectativa dos usuários. E, de novo, ao Estado cabe tratar dessas questões, inescapável. Mas ainda há outra forma. O setor precisa dar respostas concretas. Então, a gente tem a possibilidade da competição entre as empresas, a possibilidade da atuação regulatória cada vez mais rígida, mas agora o consumidor ainda não está satisfeito e a gente vai ter que atuar de novo. O setor de telecomunicações se depara com uma nova realidade em termos de exigência dos consumidores e é necessário que a gente se adapte a ela. Eles não aceitam e não toleram a baixa qualidade do atendimento, a demora na solução dos problemas. E tem uma expressão que eu aprendi num outro evento que participei, que é o das expectativas líquidas. Os consumidores trazem para a expectativa que tem do serviço de telecomunicações aquilo que viram funcionar bem no banco, aquilo que viram funcionar bem na pizzaria, no táxi, no carro compartilhado, todas as experiências condizentes com o que se espera de excelência no atendimento são trazidas para o setor de telecomunicações. Então, os consumidores exigem das empresas de telecomunicações o mesmo que o melhor benchmark pode trazer, independentemente do setor. E se o momento de crise, então, de baixa nos assinantes, no número de assinantes, nos faz olhar para a redução necessária, a redução de custos, também tem que fazer-nos olhar para a excelência no atendimento, porque cada vez mais os consumidores escolherão suas empresas pensando na excelência do atendimento. Mas agora eu falo da terceira forma. Eu falei da competição e falei da atuação pesada do órgão regulador como possíveis formas. Tem a terceira forma, que é a atuação das próprias empresas em medidas de autorregulação e de solução dos seus problemas. O setor bancário enfrentou esse déficit de credibilidade que o setor de telecomunicações enfrenta há algumas décadas. E eles deram a volta por cima. Incrível. Uma vez eu vi o ex-presidente da Telefônica, o Amos, falar isso num painel, se não me engano, no Futurecom. É incrível como a gente é super taxado nos bancos, a burocracia é tremenda e, ainda assim, os bancos conseguem ter uma avaliação melhor do que o setor de telecomunicações, que entrega algo tão útil, tão do nosso dia a dia. Mas a verdade é que o setor de telecomunicações não tem a credibilidade que o setor bancário hoje tem em termos de atendimento ao consumidor e excelência nos canais de atendimento. E eles conseguiram dar a volta por cima, depois de uma crise grande, de muito embate, assim como a gente vê no setor de telecomunicações, com o legislativo, com os órgãos de regulação, porque eles desenvolveram uma cultura de autorregulação fortíssima. O setor bancário hoje tem várias normas de autorregulação em matéria de proteção de consumidores, atendimento de consumidores, e eles têm muitos indicadores de performance do atendimento que são melhores do que os regulados no Brasil. Eles já estão melhor do que o decreto do SAC e que as regulações impostas
pelo Banco Central, que são pouquíssimas. E por que são pouquíssimas? Porque o Banco Central não precisou regular. O setor bancário conseguiu se resolver antes mesmo que o Banco Central precisasse interferir. Então, mais do que incorporar um bom discurso, e esse bom discurso, volto a repetir, vejo hoje em dia em todas as empresas, de fato, há uma cultura dos executivos em prol da qualidade na fruição do serviço de telecomunicações, mas, mais do que o bom discurso, é preciso que a gente discuta a efetividade das medidas adotadas pelo setor de telecomunicações. E eu não acredito em efetividade sem uma estrutura de governança que dê conta de controlar o setor de telecomunicações e garantir sua qualidade, seja essa estrutura de governança pública ou privada, autogerida. Então, alguém vai ter que controlar a qualidade do setor de telecomunicações. A escolha é do setor. Se eles não se controlarem, não resta outra alternativa que não a Anatel entrar. O órgão regulador, então, vai precisar intervir, seja rigoroso demais, custoso demais, não há alternativa. Há alguns anos atrás, a nossa leitura era de que o problema era de falta de investimentos no setor de telecomunicações, né? As áreas digitais ainda não existiam nas empresas. As ferramentas estavam analógicas no atendimento. Entretanto, esse cenário parece avançar. Hoje, as empresas têm áreas digitais, têm investido no desenvolvimento das suas áreas digitais, mas o problema que ainda nos perturba, e tem nos perturbado na Anatel, nos estudos que a gente tem buscado fazer, na inteligência que a gente tem gerado a partir dos nossos números e das nossas pesquisas, o que nos perturba é que parece ainda haver algo a ser explorado, a ser melhor trabalhado, como eu disse, em todas as escalas hierárquicas da empresa, até lá na ponta, que é a questão da integridade na prestação do serviço de telecomunicações. Porque é com a integridade que vamos gerar a credibilidade. Nós ainda vemos, por exemplo, dentre tantos outros que eu poderia citar, entes terceirizados, dealers, operadores de call center, que, em nome das companhias, mentem para o consumidor, enrolam o consumidor, que não dão a devida importância à questão ética das relações de consumo. E esse é um ponto ainda a ser trabalhado. Falta ética nas relações de consumo e nós precisamos trabalhar isso em todos os níveis da cadeia. A falta de ética nas relações de consumo é um prato cheio para o conflito, para a desconfiança e, em última instância, o conflito e a desconfiança levarão a regras mais rígidas mais uma vez. É nesse contexto que se insere a discussão do RGC. Ele é uma tomada de subsídios, a gente acrescentou fases à tradição da Anatel de regulação de RGC, de edição de regulamentos. Nós acrescentamos uma fase, tamanha a importância que damos. E hoje a gente está com um debate público sobre o RGC para que a sociedade possa conhecer todos os problemas que nós levantamos numa fase prévia que também foi altamente dialogada com a sociedade. Nós fizemos várias reuniões com todos os atores interessados no RGC e agora o que está em consulta, ou o que está em debate, não é consulta, é um debate público, o que está em debate é fruto de todo essa construção coletiva que fizemos. Ele tem por objetivo tornar regras mais claras, discutir o novo cenário, mas não recuar de nenhum direito estabelecido pelo consumidor. Nós podemos discutir se a operacionalização do direito é melhor assim ou assado, mas não se recua de nenhum direito que está garantido pelo RGC ao consumidor. Era isso que eu tinha a dizer e queria mais uma vez agradecer pela oportunidade e é muito importante para a gente debater esse tema. Obrigada, Elisa. Bom, a gente já esperava mesmo ouvir alguns comentários sobre a atualização, né? O setor reconhece, na verdade, que o RGC foi um remédio amargo, mas, em alguma medida, ele era realmente necessário. E eu acho que o setor também tem correspondido, dentro do possível, diante dos investimentos, a esse desafio que foi implantar o RGC, e os números aí têm demonstrado que isso tem acontecido, né? Mas, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto e o que a gente pode esperar agora do que o setor enxerga também, né, como uma necessidade,
Eu vou passar a palavra para o nosso próximo palestrante, o Jonas, da ABTA, que está comigo também desde o início desse processo de implantação do RGC, né, Jonas? E já brigamos muito aí, mas também já chegamos a muito consenso sobre onde a gente pode ir com essa melhoria para o setor e para a área de telecomunicações do consumidor. Então, por favor, Jonas. Bom dia, gente. Eu sou o Jonas, da BTA. Poxa, quanta notícia boa, né? Apesar dos puxões de orelha, eu acho que temos um caminho e tanto aí para juntos seguirmos, né? Eu vou me aproveitar de alguns itens da sua fala, Elisa, até para seguir um pouco com o que eu pensei desenvolver aqui com o pessoal. Eu acho que o primeiro ponto que, como setor, a gente gostaria de tocar é um pouco da discussão relativa à regulação forte, né? Todo mundo sabe, né, que regulação forte pode parecer um caminho de altíssimo resultado, né? Mas a prática, seja Brasil, seja exterior, seja olhando o setor regulado A, B, C, mostra o contrário, né? A literatura hoje, que trabalha a regulação, já entendeu que não adianta o porrete para condicionar comportamento e alcançar o objetivo público. Parte da discussão, né, lá nos idos de 2013 e 2014, que a própria BTA levou adiante a partir da aprovação do RGC, já internalizava isso, já assumia que a regulação detalhista, condicionante de comportamento, não iria resultar no melhor benefício para o interesse público, né? E aí, gente, tem uma discussão que precisa ser feita aqui, que eu acho que é sempre o caso prático, né? O casuísmo, a realidade brasileira, né? Ok, também me valendo de alguma manifestação relacionada à fala da Elisa. É verdade que existe um processo de massificação, que alguns tantos serviços são cada vez mais consumidos, mas ainda existe um buraco digital no Brasil, né? Existem Brasis dentro do Brasil, né? A gente fica falando de direito do consumidor, né? Mas de que consumidor nós estamos falando? Se eu olho para o meu mercado, que é o de TV por assinatura, eu estou falando, eu já tive quase 20 milhões de domicílios, né? Se eu multiplico por 3,5, a gente alcança as pessoas, né, que assistiriam e consumiriam o serviço, né? Ok, o SMP talvez tenha uma capilaridade maior, uma penetração maior, mas se eu estou pensando em TV por assinatura, né, a minoria consome, né? A minoria tem esse direito, né? E a pergunta que eu faço é como que nós alcançamos mais consumidores? Como nós damos a ele esse direito, né, de acessar o serviço, desfrutar do serviço, seja ele de qualidade A, de qualidade Z, de qualidade J. Esse é o desafio da regulação aqui no Brasil, né? É conseguir fazer as leituras para, de fato, entregar o serviço, e 2, a qualidade mínima que nós todos concordamos, e nós como setor, especialmente porque são os nossos clientes que nós queremos melhor atender, né? A época da discussão legal, inclusive, né, Elisa, que tivemos lá no âmbito da BTA, a argumentação geral era exatamente essa. O RGC trouxe regras desproporcionais. E qual é a desproporcionalidade? Na nossa leitura, né, e foi o que a gente argumentou, é a desproporcionalidade dos meios para os fins, né? Uma série de regras que custou bastante dinheiro, né, e que, de alguma maneira, não resultou no objetivo público que se destinava. É verdade, a Daphne coloca aqui no início, e eu também tenho essa sensação, né? É claro que algum resultado trouxe, né? Mas nem sempre essa foi a sensação, né? Eu não consigo, Daphne, isolar, né, essa variável para a gente afirmar com 100% de convicção que a queda recente das reclamações
se dá em função do bom resultado do RGC. Eu não consigo, eu particularmente não consigo fazer essa afirmação, né? Eu tenho alguns poucos slides aqui com alguns números para a gente iluminar um pouco essa discussão. Tá? Quando a gente pensou em investimentos, né, e toda regra vai demandar algum tipo de ajuste interno dentro das operações, e é esse o cuidado que o operador tem que ter, é essa análise de impacto regulatório que se precisa fazer, né, porque imaginando que o mercado é livre na ponta, né, qualquer inclusão de custo, né, adicional, e oxalá não seja evitável e desnecessário, vai, de alguma maneira, gerar um comportamento de ajuste de preço que pode, mais e mais, impedir penetração do serviço, que pode, mais e mais, resultar em uma percepção de, olha, não melhora a qualidade e o preço ainda aumenta, né? E a situação, nós só vamos caminhando para um extremo de jogo de perde-perde entre agência, entre setor, entre consumidores. Então, isso foi um case que a gente fez junto com uma associada que se dispôs a passar alguns números. A Elisa já viu isso algumas tantas vezes, não consegui atualizar ainda, né? Mas porque foi a partir da implementação do RGC, né? De custos de CRM, está errado ali o CRN, isso é uma operação só, tá, gente? Aí, englobando mais de um serviço, estamos falando de 12,8 milhões, só de TI da ordem de 15 milhões, né, e ela chegava a um número de quase 28 milhões para a implementação dessas primeiras regras que apareceram, porque tinha aquele hiato de validade, né, temporal. E aí a gente chama atenção para uma delas, e eu acho que isso também saiu na fala da Elisa, que é o cancelamento automático. E aí, um dos itens que se precisou adequar é aquele cancelamento automático direto, né, na URA, sem intervenção de atendente. Foi um item muito custoso, dentre os mais custosos, né? E que nessa etapa seguinte, né? Porque aí a gente teve a discussão judicial, só para vocês terem uma atualização, até hoje está em aberto, tá? Você teve uma movimentação recente aí de um agravo, mas a apelação ainda não foi decidida, ou seja, tem uma discussão legal se 4 itens do RGC, quais sejam aquela extensão de ofertas promocionais para toda a base, seja na captação de clientes, né, para não clientes, seja para clientes da base, se aquilo é legal ou não é legal, o reajuste dos combos numa mesma data, né, também está em aberto, a suspensão parcial da mesma forma e a cobrança antecipada também. Está em aberto até hoje. Quantos anos depois do RGC? Já são quase 5 anos. E então, nessa etapa, né, a gente discutiu isso de forma muito decente, é bem verdade. Eu acho que justiça também é o lugar onde pessoas civilizadas procuram seus direitos, né, e assim foi. Mas a gente também iniciou um processo de avaliação dos resultados práticos daquelas tantas medidas, daquelas tantas regras que foram impostas, né? E calhou da Elisa ter citado uma, que é maior do que esse cancelamento automático aqui, adstrito à URA, né? E a gente conseguiu analisar de janeiro de 2015 a janeiro de 2017, dentro de uma operação, call center deles, né, volumes da ordem de 7 milhões de chamadas mês, né? Você tinha entre 1% e 3% de chamadas entrantes, expurgadas todas aquelas que desliga, que se valiam desse direito de cancelar sem a participação do atendente. Claro, né, isso foi o melhor índice que a gente conseguiu construir. Se existe outro, né, no âmbito da Anatel, que tem os dados agregados, talvez essas realidades não sejam as mesmas em cada operação, mas esse foi um número que apareceu e chamou a atenção. Tá? A verdade é que tem até uma outra operação, mas do mesmo grupo econômico, que tem índice muito próximo desse, né? Eu acho que essa é uma discussão, né, Elisa, que vocês mesmo tiveram dentro da Anatel, vocês mesmo, a partir da base de dados que construíram, e é de se dizer, é a melhor base de dados que existe com relação a esse tipo de gerenciamento. Tá? Vocês vão ver aqui ao fim da minha fala que a gente fez uma análise recente
olhando 3 bases de dados, a do SINDEC, a da Anatel, que é o Focus, e também a do consumidor.gov, é a mais completa, é a que melhor conversa com a lógica do RGC, né? A própria Anatel, nesses últimos anos, aí, vem olhando para esses resultados, né? E fazendo a reflexão interna também, né? A época ali, pós-implementação de alguns dos itens, da grande maioria dos itens do RGC, por alguma outra razão, me parece, houve um boom de reclamações. Então, você vem e usa o porrete, você vem e impõe uma série de regras. No momento seguinte, regras em implementação ou implementadas, existe um boom de reclamações no call center da Anatel, né? Qual é a razão disso? Aí a pergunta outra, essa regulamentação deu certo? Em qual medida? Claro que é uma foto geral, né, gente, mas que sirva, e eu acho que serviu, para uma reflexão interna que a Anatel fez, está fazendo, e que, me parece, enseja até a rediscussão da forma, né, que a Elisa tanto falou. Eu acho que o momento agora é para rediscutirmos forma, né? As operações já implementaram parte dessas regras, nós, melhor do que ninguém, conhecemos nosso cliente e queremos atendê-lo, né? Por mais que não consigamos, muitas vezes, alcançar o nível de satisfação que se espera, né? Mas esse é o desafio de agora. Tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre esse estudo que a gente fez recente e que juntamos ao processo de revisão do RGC na Anatel. A Elisa já tem ciência disso, a gente fez reuniões com a área dela, com as demais áreas. O que a gente imaginou, tá, para esse momento, e como a BTA e a partir de trocas com os associados, né? A gente precisava sempre, levar em consideração o contexto, né? Então, a primeira contribuição que a gente pensou e que a gente continua advogando por ela, é que regulação precisa ser no tempo e no espaço. Tá? Então, tem a hora do porrete? Talvez tenha, né? Mas talvez não seja mais agora. Né? Qual que é o momento do setor hoje? É um momento de retomada do crescimento. Né? Por mais que ao longo de toda a história é sempre esse o momento, né? A gente sempre advoga, não, tem que olhar para o crescimento, tem que olhar para o desenvolvimento. Mas a gente venceu algumas etapas ao longo do caminho, né? E, de fato, eu aqui, representando o segmento de TV por assinatura, nós estamos no pior momento dos últimos tempos. Também por N razões, não vou dizer que é culpa da regulação, né? Por favor, não vou tentar emplacar essa. Mas a arrecadação caiu do ponto de vista desses serviços, né? Imaginando que tem um interesse público relacionado a isso. O nível de empregos que o segmento TV por assinatura, entregava é menor, né? Também é um outro interesse público que a gente tem que levar em discussão, né? E a pergunta que eu faço é, como a regulação de proteção ao consumidor vai me ajudar nesse momento? Como? É ela, dentre todos os outros objetivos, né? Porque a regulação se presta a gerar competição, né? Se presta a assegurar qualidade normalmente básica, se presta a universalizar / massificar. O direito do consumidor, ele parece ser transversal nessa coisa toda. Mas também a gente precisa estabelecer um limite que seja mínimo, senão todos os outros objetivos podem ser prejudicados. É o que os americanos falam lá e chamam do trade-off. Não tem jeito, a gente precisa escolher. O que vai ser agora? Vamos entrar de novo com toda a força, vamos colocar todas as regras. Certamente o objetivo público que se espera não será alcançado mais uma vez. Então, essa foi uma primeira contribuição de cunho, vamos dizer, de meritório, né, mais material. Mas existiam outras, que eu acho que conversa bem mais com os pontos que a Elisa traz, que são de formas. E esse é o nosso desafio, né, Daphne? A gente falava sempre, assim, olha,
ok, a gente está vendo uma oportunidade de ocupar esse espaço, né, do como fazer. Né? E é isso que a gente precisa seguir, né, é por aí que a gente precisa seguir para, de fato, conseguirmos o melhor resultado para nós e para o setor como um todo. Né? Então, a gente contratou um instituto, uma consultoria, que fez esse cruzamento de 3 bases de dados. Tá? A gente olhou 2016 inteiro e o primeiro semestre de 2017, olhando, então, Sindec, Focus e Consumidor.gov, filtrando por TV por assinatura. Tá? O que apareceu? O que chamou a atenção? Né? O item que mais apareceu como recorrente, olhando essas 3 bases classificadas, com expurgos que foi necessário ser feito, que nem todas as bases são limpas, como a da Anatel, cobrança em desacordo com o contratado. Eu acho que a Elisa falou isso também. É a cobrança associada com uma má oferta, né? Uma má comunicação de oferta. Isso saltou aos olhos nos 3 bancos de dados. Né? E aí, para pegar o gancho da discussão da forma, o que nós contribuímos no passado, também nos valendo de conhecimento técnico, de literatura sobre regulação, tem uma vertente de regulação que fala assim, olha, o regulador nunca vai dar conta de todos os problemas. São muitos. E existem os trade-offs, existem as interdependências entre eles. Sabe o que você tem que fazer? Escolhe o que você vai resolver. Escolhe o mais importante para resolver. E, a partir da solução, você já vai construir um ambiente completamente diferente. E foi isso que a gente propôs. Assim, vamos nos fiar na tal da Problem Centered Regulation, que tem um autor que chama Malcolm Sparrow, para resolver esses itens mais críticos. Né? Quais são os itens mais críticos? Aqui na base de dados, pelo menos para a TV por assinatura, aparece esse. Certamente a Elisa consegue gerar esses dados para os outros serviços. E, a partir disso, a gente foca, né, e caminha no sentido de simplificar, que parece ser um caminho inexorável dentro da Anatel. A gente vê isso no REQUAL, né, o Regulamento de Qualidade. Fica parecendo que a gente precisa dar esse passo e seguir exatamente nessa direção. Né? E nos valendo, né, Elisa, eu acho até para dar tranquilidade para a interlocução de vocês também com a defesa do consumidor, talvez não de autorregulação. A gente fica falando de autorregulação aqui no Brasil, parece que é um bicho de 7 cabeças, né, que é entregar a indústria para os privados, e eles vão maximizar lucros e nunca vão pensar no consumidor e em todos os outros objetivos públicos. Né? E aí a própria regulação também, a teoria, fala em corregulação, né? Que é a mesma estrutura, mas com o regulador tendo total autonomia para, de alguma maneira, gerenciar esses resultados, participar das decisões, validar os racionais ou as regras que as operadoras entenderem melhor. Né? Então, foram essas 3 principais contribuições que fizemos recentemente, né, a essa material, de cunho material, da regulação no tempo e no espaço, e essas outras 2 relacionadas à corregulação, que é uma forma, e também do foco nos problemas específicos. Só esqueci de mostrar esse último gráfico, que conversa com o primeiro, que na base da Anatel, 30 motivos, dentre 183 classificados, numa base de quase 800 mil reclamações, 30 motivos, correspondendo a 16,4%, concentram 80% das reclamações no call center da Anatel para TV por assinatura. Ou seja, se eu resolvo esses problemas aqui, eu já dou uma limpada na casa, para a gente usar essa expressão, que parece que favorece todo o ecossistema, todo o ambiente, e a gente daqui a pouco pode descer um nível e partir para uma nova solução. Enfim, era só uma primeira nota para a gente alimentar a discussão. Tá ótimo, Jonas, obrigada. A gente tem alguns exemplos, né, Jonas, que a gente conversou ao longo do processo, processos que foram muito custosos para as empresas implantar, o próprio espaço reservado, que a gente ficou aí 2 anos discutindo, o que entra, como entra, o que coloca.
A gente sabe que, infelizmente, menos de 2% dos consumidores, eu estou citando o dado de uma única empresa, mas isso mais ou menos se repete nas outras, menos de 2% dos consumidores dessa empresa entra no espaço reservado. O que a gente ainda continua tendo muito é o consumidor sequer sabendo que o espaço existe, fazendo consultas ainda aos PROCONs. A gente sabe que existe um percentual muito grande de questões que chegam aos PROCONs que, na verdade, são dúvidas, né? Não são nem reclamações, nem situações, são dúvidas mesmo, que rapidamente se resolvem. É um serviço complexo, né? Até por conta disso também gera esse tipo de dúvida. E é um cenário que também se repete, por exemplo, a banco, né? A gente está falando aqui de banco, a Elisa até citou o setor bancário, que é um exemplo, né, de volta por cima, ainda é o segundo setor mais reclamado, né? Mas o setor bancário tem, sei lá, 50 e poucos milhões de clientes, nós temos 324, né? Então, é um desafio maior e talvez até por isso leve mais tempo, né? E também a gente tem uma questão de penetração, né? O banco tem 70 e poucos % do território, nós estamos em 99% do território. Então, é uma outra realidade, inclusive em termos de demanda, em termos de quantidade de vezes que você usa um banco e quantidade de vezes que você usa um serviço de telecomunicações no mesmo dia, né? É bem maior o nosso setor, então tem muito mais chance de ter problemas. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe que esses setores que estão precisando, esses pontos que precisam de melhorias, eles vão perder muita energia se nós não tivermos essa capacidade de concentrar os nossos esforços de trabalho nesses pontos de energia, em detrimento daqueles que estão tendo pouca demanda. Então, de fato, é uma expectativa do setor, Elisa, que a Anatel, após esse primeiro remédio amargo, já tem a capacidade de diagnosticar aquilo que, de fato, funcionou e aí manter, evidentemente, mas aquilo que não pegou, digamos assim, numa linguagem mais corriqueira, né, que possa, de fato, ser flexibilizado, inclusive já olhando para um futuro. Então, havia uma preocupação muito grande com a questão de faturas físicas, por exemplo, documentos físicos. Em 5 anos, essa realidade se alterou demais, né, por demais. A gente tem outros mecanismos que, hoje em dia, podem dar muito mais acesso ao consumidor. Então, eu acho que o importante também, e aí já vou fazendo um gancho com o nosso próximo palestrante, é vislumbrar a questão de viabilidade técnica e econômica daquilo que está sendo implantado. O primeiro RGC, né, o RGC atual, ele, infelizmente, não teve uma análise de impacto regulatório. Ela saiu um pouco antes, ele saiu um pouco antes do que o regimento interno da Anatel, que passou a prever essa obrigação. Ela, acho que não me engano, o RGC de março, né, e o regimento de maio do mesmo ano. Então, há uma expectativa grande de que a Anatel se debruce sobre essa avaliação, seja na ER, seja ao longo do processo da consulta pública. E, para já fazendo, então, um link com o nosso palestrante, eu passo a palavra para o Fernando Sarcon, da LCA. Obrigada, Fernando. Bom, primeiro, obrigado, Daphne, pelo convite para estar aqui conversando com vocês. É um prazer estar aqui com a Elisa, com o Jonas. Sempre acompanhei o trabalho de vocês. Hoje vou fazer a minha contribuição, então, a essa discussão. Acho que aqui, nesse momento, a gente conseguiu assistir 2 apresentações muito distintas. Uma, de um lado, do regulador, a outra, das prestadoras. Eu vou trazer uma terceira visão, a visão do consultor, que está olhando por fora esse processo e está olhando para o ambiente de negócios. O Brasil vem sofrendo, né, desde a crise e de todos os processos decorrentes disso, uma perda de competitividade. Desde 2012 a 2013, o Brasil perdeu 32 posições no ranking de competitividade do Fórum Econômico Mundial. E são 2 movimentos que causam isso, praticamente, né? Um é o próprio desempenho brasileiro, que piorou. Então, a gente vê queda de desempenho em questões como inovação, sofisticação de negócios. Mas a gente também tem um desempenho relativo de outros países que melhoraram mais rápido do que a gente. Então, isso leva a uma piora do ranking,
mas essa aranha aí, essa teia de aranha, eu gosto de mostrar porque ela mostra comparativamente cada um dos indicadores, dos pilares que compõem o ranking de competitividade do Fórum Econômico Mundial, e a gente consegue ver ali no tempo, né, o Brasil melhorando e o Brasil regredindo em vários quesitos. Inovação é um item muito caro para a gente, do setor aqui de telecom, porque é a ponta. Então, ver que a gente deixou de avançar em inovação é um atraso, é uma perda de competitividade, é a gente deixando de ter potencial de crescer. E do que eu tiro desse gráfico é que regulação e políticas públicas bem formuladas são essenciais para o fomento do ambiente de negócios, para a atração de investimentos. Então, essa perda de competitividade que a gente teve nos últimos anos minou nossa capacidade de atrair investimentos muito importantes para a expansão. Então, essa necessidade que nós temos de avançar com a ampliação da oferta de serviços por todo o território, porque, apesar da gente falar que temos 99% de cobertura, não são todos os serviços que chegam em 99%. Você vai ter SMP chegando em 99% dos municípios. Você não tem SCM, você não tem SEAC. Então... Mas não tem demanda, né? Aí é outra ponta do problema da competitividade, é você ter consumidores aptos a consumir o seu serviço. Então, eu gosto desse gráfico por isso, porque ele mostra com clareza como a gente está ficando para trás, e a gente tem que retomar essa competitividade para voltar a atrair investimentos. E aí, disso decorre parte da discussão agora, que a Daphne já levantou, que é uma análise de impacto regulatório. Por quê? Porque iniciativas como essa, que a Anatel vem fazendo, de revisão dos regulamentos, de simplificação, unificação de regras, que não só a Anatel, outras agências também vêm fazendo, são super importantes para melhorar o ambiente de negócios, para atrair investimentos, para criar uma regulação saudável, uma regulação adequada. E, a despeito de fazer esse movimento de simplificação, de adequação de regulamentos, o que a gente sente muita falta, quando a gente olha de fora, é uma análise de impacto regulatório adequada. Por quê? Porque todo regulamento tem um custo para ser implementado. E esse custo, nem sempre, né, a relação de custo-benefício entre o regulamento e as consequências que esse regulamento vão ter são propícias para fomentar negócios, para fomentar investimentos. Então, aqui é uma provocação de que a Casa Civil da Presidência da República divulgou agora, em abril, a versão final do documento que eles chamam de Guia Orientativo para a Elaboração de Análise de Impacto Regulatório. Ele segue os documentos da OCDE de guias de análise de impacto regulatório. E esse guia deixa claro que a regulação arbitrária, desproporcional, pode gerar efeitos nocivos, mais do que nocivos, perversos, porque eles acabam, em alguma medida, custando e impedindo pessoas de consumir os serviços. Então, eu deixei essa citação aí. A regulação, se utilizada de modo arbitrário e desproporcional, pode gerar efeitos nocivos substanciais aos mercados e à sociedade como um todo, tais como aumento do preço dos produtos ou serviços, queda de investimentos, barreiras à entrada, barreiras à inovação, altos custos de conformidade ao setor regulado, aumento dos riscos e distorção de mercado. Além disso, a regulação também impõe custos de fiscalização e monitoramento ao regulador. Assim, ela só deve ser criada quando sua existência é justificada. Então, quando a gente vê a Anatel levantar todos esses problemas, que realmente são problemas do dia a dia, que nós, como consumidores, enfrentamos com as operadoras, a escolha da forma mais adequada de regular é muito importante. Porque tudo isso tem um custo, e esse custo vai se impor em alguém desse elo, dessa cadeia, ao consumidor, ao regulado, ao próprio regulador. Então, sempre quando a gente olha de fora uma questão, um problema que tem que ser regulado, a gente pensa na análise de impacto regulatório. E é isso que a gente sempre suscita, que as agências façam de forma transparente, clara, mostrem para a gente com o maior nível de detalhes, para que o investidor se sinta confortável
com aquela análise que está sendo feita, que ele entenda e aceite isso da forma mais de coração aberto mesmo. Então, identificar qual que é o problema, quem são os envolvidos, qual o objetivo pretendido da regulação, da intervenção, se é realmente necessário intervir, o que é necessário para intervir, se é uma questão de regulamento, se é uma questão de norma, se é simplesmente uma conversa, um bom senso, se a própria autorregulação resolve, se tem alternativas para essa intervenção. Às vezes não é uma questão nem de intervir, é uma questão de comunicar melhor. E aí vem para a implementação prática do ato. Qual a estratégia de implementação, qual a estratégia de fiscalização, qual a estratégia de monitoramento. Porque o que acontece, não adianta também só fazer a regulação e depois não acompanhar resultados. Porque você perde o controle sobre aquela medida que você está fazendo. E aí qual é o custo para cada um desses atores? Qual é o custo-benefício depois, o saldo disso tudo? Então, quanto vai custar para o regulador fazer o monitoramento, quanto vai custar para o regulado implementar as medidas, quanto vai custar para o consumidor, porque no final do dia é ele quem vai pagar a conta, seja através de imposto, seja através do custo da fatura. Então, no final do dia, valeu a pena? Por mais que o consumidor deseje um serviço com melhor qualidade, o consumidor também não está disposto a pagar o maior preço por isso. E aí a gente vem para o último slide que eu separei, que é a escolha do regulador sobre o nível de regulação que ele vai fazer e o nível de serviço que ele pretende atingir. Aqui eu tomo um exemplo do setor de energia elétrica. No setor de energia elétrica, hoje, por exemplo, energia elétrica é um insumo essencial. Todo mundo usa, a gente depende de energia elétrica 100% do tempo. Acaba a energia, o celular acabou a bateria, você está desconectado no mundo. Acabou a energia, a gente vê, quando tem esses problemas climáticos mais graves, problema de restaurante que perde todo o estoque, de famílias que dependiam daquilo para manter um equipamento de saúde, hospitais que até o gerador para de funcionar, numa ausência de energia, de combustível. Então, hoje, o Brasil tem um risco de aproximadamente 5% de que, num pico de demanda, superior à capacidade de suprimento de energia. Ou seja, a gente convive com esse risco. Por quê? Porque a própria ONS destaca que todos os sistemas elétricos do mundo estão sujeitos à interrupção do suprimento da operação. A construção de um sistema totalmente imune a falhas exigiria redundâncias de equipamentos e circuitos com investimentos tão elevados que a tarifa de energia necessária para remunerá-los seria inaceitável pela sociedade. Então, é justamente um regulador que entendeu que o custo da regulação para atender o consumidor no nível de exigência que seria desejável, porque o consumidor merece, mas o que é desejável não é um pouco abaixo do que o consumidor está disposto a pagar para ter o que ele deseja, do que ele merece. Então, dito isso, né, então, a despeito da necessidade do regulador precisar atualizar os normativos, os regulamentos, as agências precisam ter em mente que o custo-benefício das medidas precisa ser observado. Isso tem que estar sempre claro para o regulador, para o regulado, para o consumidor, para que o ambiente de negócio consiga ser favorável à atração de investimentos. Então, acho que era isso que eu tinha para falar. Quando a gente fala do remédio amargo, foi muito por conta disso, né? A gente entendeu o momento, já houve um investimento na implantação dessas obrigações, né? Mas a gente gostaria de poder seguir em frente e também ter um pouco de autonomia para implantar determinadas modificações que nós, como a ponta onde o contato direto com o consumidor, sentimos que o consumidor precisa. Então, é uma série de pedidos que já foram endereçados à agência no início da discussão da revisão do RGC, que são direcionados para essa preocupação em poder
crescer, trabalhar também em recursos de inovação e, em última medida, também estimular a competição, porque, na medida em que você pode apresentar um produto diferenciado, em que a qualidade aparece para o consumidor, né, em uma empresa em detrimento da outra, isso também é um instrumento de estímulo à competição, né, não nivelando tanto as empresas em termos de atendimento ao consumidor, né, como hoje em dia nós fomos obrigados a viver, né, com essa realidade. Mas eu queria, então, abrir perguntas para a plateia. Então, gente, eu vou pedir só um minutinho, a Elisa gostaria de fazer alguns comentários e aí a gente abre de novo, ok? Eu só queria aproveitar para gerar um diálogo sobre as falas e vejo pontos importantes. E a gente tem... não é novidade para ninguém, a Anatel tem investido muito tempo discutindo efetividade regulatória e melhoria da atuação regulatória, com vistas a garantir efetividade. Seja o regulamento simples ou complexo, o fato é que ainda existe no nosso desenho jurídico institucional brasileiro uma questão de complexidade e que aumenta ou diminui a margem de efetividade dos regulamentos. Entrar na justiça contra o RGC e, até hoje, 5 anos depois, o tema não está pacificado, é um exemplo claríssimo disso. O setor aciona a justiça e o judiciário, infelizmente, não responde na velocidade que a gente gostaria e as questões vão ficando postas e mal aparadas. Mas eu queria provocar um pouco os meus colegas de mesa com alguns comentários nas falas. Primeiro, a Daphne mencionou 200 milhões de investimentos do setor de telecomunicações. E eu fiquei fazendo uma conta de padaria aqui na minha cabeça. 200 milhões de investimento em proteção dos consumidores dá menos de R$1 por assinante do setor de telecomunicações. E eu queria propor uma pesquisa aos consumidores de telecomunicações de quem estaria disposto a entregar R$1 para a prestadora para ter qualidade no atendimento. E eu tenho certeza que mesmo aquele vendedor ambulante que eu citei lá do semáforo da minha casa estaria disposto a entregar R$1 da sua renda para garantir a adequada prestação de serviço. Então, 200 milhões proporcionalmente ao que se gera com a má qualidade do atendimento é nada, é muito baixo, e vou insistir, eu estou aberta a discutir com os investidores, mas a proposta tem que partir desse desafio. Investidor, são 200 milhões para a gente dar o salto de credibilidade que o setor de telecomunicações precisa para não ficar emperrado em debates legislativos depois. Porque os debates legislativos que geram muito mais custo que os 200 milhões, que são de mudanças importantes no setor de telecomunicações, que têm a ver com modelos de negócio que têm sido engessados em leis, decorrem da baixa credibilidade do setor. Então, 200 milhões é pouco frente ao custo que a tensão tem gerado. Esse é um ponto importante. Sobre a questão da efetividade da regra, a Daphne falou da regra que não pega. Eu vou dar o exemplo do cancelamento que o Jonas citou. A Anatel, esse ano, Jonas, tem na agenda o cancelamento como um dos pontos, porque isso nos gerava uma curiosidade. Por que ainda tem reclamação se o consumidor não tem nem que falar com o atendente para cancelar um serviço? Mas, quando a gente foi testar, eu não sei quais os executivos das empresas têm o hábito de testar seu próprio serviço. Nós, da Anatel, temos testado. Eu tenho ido a lojas, eu tenho ligado, e, na Anatel, a nossa equipe lá da SRC começou a fazer testes sobre o cancelamento. Existem casos, e aí eu volto na questão da integridade da ética na prestação de serviço, que existem casos em que a URA então, para falar com o atendente, digite 9. Aí ela dá mais delay, dá mais tempo do que o resto. Então, para isso 1, para isso 2, para aquilo 3. Para atendente 9, 1, 2, 3, 4, 5. Para cancelar sem falar com o atendente, diz que 0. Tem indução de opções para falar com o atendente. Ou seja, o consumidor nem sabe, porque a URA atrasa essa opção e não deixa. Voltamos à questão da integridade. Voltamos à questão de... Poderiam substituir o RGC por um regulamento de 2 artigos. Aos funcionários das prestadoras, incluindo seus terceirizados, exige-se comportamento íntegro e ético. Ficam revogadas as disposições em contrário. Vamos cumprir esse artigo? E aí a gente resolve o problema que está regulado? Porque é essa a questão que está posta.
O RGC, então, não trouxe regras desmedidas e desproporcionais. Ele dialogou com o problema, ele foi problem-oriented. A questão que a gente se coloca... Inclusive, basta olhar para a queda de reclamações, que não é recente, Jonas. Ela está consistente desde que a gente começou. Agora, mais uma coisa, sobre a questão dos custos ou das novas regras que o RGC... Eu estou insistindo num exemplo que eu acho muito bom de ser dado quando a gente fala de custo regulatório. O telemarketing do setor de telecomunicações virou uma dor de cabeça, não só no Brasil, como no mundo. O Ajit Pai, presidente da FCC, no Dia Mundial do Consumidor, veio falar: a FCC vai resolver o problema do telemarketing. Ou seja, a FCC trazendo para si um problema de falta de integridade e compromisso com a adequada prestação de serviço. No Brasil, a gente está enfrentando o mesmo problema. Tem mais de um ano que eu estou falando para as prestadoras: dá para contratar empresa de telemarketing séria, por favor? Vocês estão incomodando os consumidores. E o que está acontecendo? Nada. Continuamos incomodando os nossos consumidores de telecomunicações com empresas de telemarketing, com perdão da palavra, picaretas, que ligam 10, 15 vezes para o mesmo cliente por uma falta de controle da operação, porque não estão preocupadas com o que entregam de qualidade. Então, essa discussão sobre a desproporção, eu não lido bem com ela, porque as questões estão postas. E basta sair do nosso ar-condicionado e da nossa sala e virar um consumidor do chão da fábrica, como diria o conselheiro Otávio, um consumidor do SUS, para saber que é isso que é a realidade e o dia a dia do consumidor. Daphne, não sei de onde tem o dado dos 2% de espaço reservado. A pesquisa de qualidade percebida da Anatel, citando o exemplo da TV por assinatura, fala que ele está em 27% de uso. O espaço reservado hoje tem 27% de uso. E, se a gente for olhar o histórico, crescente. Então, 27% já é uma curva crescente. Então, fez todo sentido regular o espaço reservado. A Daphne citou, para terminar, para deixar espaço para as pessoas contribuírem com esse debate, a Daphne citou o bom senso e a autonomia. Como eu adoraria que o setor de telecomunicações usasse do bom senso. Como eu adoraria. E a gente tem vários temas que não estão regulados e que o setor já poderia estar usando o bom senso. Mas o que vai acontecer? Não tem resposta, vai ter que entrar para a regra. Porque o órgão regulador é uma mortadela no meio de dois pães, né? E aí o órgão regulador equilibrado tem que, sim, olhar para os consumidores. E o argumento de que proteger o consumidor vai me impedir de investir para massificar, esse argumento não cola, gente. Se a gente quer prestar um serviço, parte importante da prestação de serviço é entregar com qualidade. Então, que seja um serviço de nicho, prestado para 500 clientes, mas, na hora que eu resolvi prestar para 500 mil clientes, eu tenho que botar na conta e no custo a qualidade. Isso é inerente à prestação de serviço. É como o órgão regulador falar assim: olha, não, você quer que eu outorgue radiofrequência? Então, eu não vou olhar para mais nada. O meu papel vai ser outorgar radiofrequência. Não cola, porque a demanda social não é só pela outorga da radiofrequência. É pela outorga da radiofrequência e pela prestação com respeito e integridade aos clientes. Então, toda vez que botar no custo, põe R$1 a mais do investimento do RGC. 200 milhões, eu insisto nisso para finalizar. 200 milhões não é nada, é menos de R$1 por cliente. E isso não pode ser trazido como argumento para inviabilizar a proteção dos consumidores. Obrigada, Elisa. Bom, na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte: nós investimos 230 milhões e a gente quer investir até mais. O que a gente quer é investir bem. Eu acho que o mais importante, no caso, não é o quanto a gente gastou, mas se a gente gastou bem e se esse gasto trouxe, de fato, efetividade para a melhoria na relação de consumo. Então, é dentro desse sentido que nós falamos sobre os investimentos e é nesse sentido que a gente quer seguir. Então, já fazendo um link até com esse comentário, eu gostaria de direcionar uma pergunta já para a doutora Elisa, que é o seguinte: nós estamos na expectativa da análise de impacto regulatório. Nós podemos esperar, dessa vez, uma análise de impacto regulatório que faça
uma avaliação de viabilidade econômica, financeira e técnica dessas novas modificações do RGC, já que nós não tivemos a oportunidade de ter no RGC original? Veja, ela está em debate exatamente para ser construída a muitas mãos. A análise de impacto regulatório somos nós. Inclusive, era muito saudável que tivesse aqui a área de proteção de consumidores e de representantes da sociedade para que a gente fizesse esse debate também com eles. Mas, eu insisto, a análise de impacto regulatório somos nós. A Anatel não regula por custo. Portanto, a Anatel não vai incluir no processo uma análise de custo de investimento, porque ela não dispõe desses dados. As empresas dispõem do dado. E, se eles forem trazidos para o processo, serão analisados, como qualquer outra informação que tiver lá dentro. Então, é esse o compromisso da agência. Perfeito, obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Isso, né? A inovação está, hoje em dia, as startups, os negócios estão evoluindo muito. E, infelizmente, as empresas de telecom elas ficaram ali presas na letra, né, da lei. Isso é pesado e não investiram nessa inovação. Então, eu vejo essa correlação entre esse déficit de inovação e um problema meio que do dia a dia aí, que vocês colocaram aí, de um espaço reservado que não tem utilização. Por quê? Porque ele não tem nada. Não foi feita uma inovação, a empresa não entrou ainda nesse espírito da inovação e dessa economia criativa, né, que o mundo digital está proporcionando, e cuja a plataforma é da própria empresa de telecom. Ela está se descolando, e está se descolando desse mundo mais criativo, justamente porque está nesse embate aí do que o regulamento pode. Quer dizer, acho que a empresa tem que focar nos objetivos do regulamento, tá, na finalidade, e investir na criatividade, na inovação. Tá? Perfeito, obrigada. Eu vou passar a palavra para o Cadu, mas, até adiantando, eu acredito que o Cadu até vai falar sobre isso. Perdão, é ali, à esquerda. Eu acredito até que o Cadu vai falar sobre isso. Eu acho que a gente tem muita novidade, sim, vindo por aí. Há uma expectativa das empresas. Foi um tema que a gente, recorrentemente, no início dos debates sobre a mudança do RGC, nós trouxemos, né, o desejo da inovação. Cadu, por favor. Bom dia a todos. Carlos Franco, eu sou diretor de Relações Regulatórias da TIM. Queria aproveitar até o gatilho que a Carmen trouxe. Hoje, de fato, o RGC é analógico. Se nós quisermos hoje criar um plano 100% digital, alavancando a falta de inovação que foi retratada aqui pelo Fernando, o RGC impede. Hoje, a TIM não consegue lançar um plano digital porque o RGC exige papel, exige conta, exige uma série de coisas, como opção default e não como uma alternativa. Nós não podemos fazer ofertas pelo planos, através de inovações dos planos, porque o RGC simplesmente impede. Então, de fato, hoje, a gente precisa reconhecer que precisamos avançar justamente para que a inovação, que é o principal driver das empresas, quando a gente fala internamente, possa ser feita. Então, a gente tem muita expectativa com a revisão da RGC, de forma que a gente, usando aqui uma palavra que o presidente Quadros usou numa entrevista algumas semanas atrás, de fato, a RGC, apesar de novo, ele traz alguns entulhos. E a gente precisa tirar esse peso do setor. Eu sempre uso um exemplo e que a gente precisa ser muito eficiente nessa nova discussão. Um exemplo que, para mim, é clássico do eventual exagero que foi trazido pela RGC, é o caso do parcelamento. Ou seja, o parcelamento de dívida, não existe mais nada liberal do que a empresa decidir fazer o parcelamento de dívida. E a RGC estabeleceu como é que se exerce a liberalidade da empresa. E isso é ruim, seja pelo vista de negócios, seja pelo ponto de vista da quantidade de energia que se gastou tentando discutir isso, mesmo após o regulamento, na tentativa de endereçar isso. Ou seja, preencher uma pauta no grupo executivo de implementação da RGC que poderia estar sendo dedicada para algo muito mais relevante do que aquela parcela de usuários que estão inadimplentes, a empresa tentando capturá-lo de volta, fazendo parcelamento da dívida.
Então, eu acho que a gente tem muita expectativa com relação a essa revisão da RGC, de forma que a gente possa tornar ele mais leve e permitindo que as empresas tenham a liberdade de avançar nas inovações, porque aquela inovação que precisa do aceite do usuário para virar realidade, a curva de implementação dela vai ser menor, consequentemente, os benefícios por ela trazidos vão demorar a ser capturados e, com isso, a conta vai acabar não fechando. Então, esse drive de permitir que esse mundo, essa era digital, seja refletida na parte de implementação do direito do consumidor, me parece algo que a gente tem que perseguir isso com muito afinco. Obrigado. Claro, por favor. Eu acho que o Cadu tocou num bom ponto, Cadu. E o Jonas também traz um pouco disso na fala dele, né, de olhar para os principais problemas que respondem por, sei lá, 80% do setor de telecomunicações, e a gente tentar discutir o regulamento sob essa perspectiva. E, ao defender o RGC, eu não estou com isso querendo dizer que ele não tem pontos a avançar e a evoluir. O ponto do plano 100% digital é um que acho concreto. Em todos os outros setores, já há possibilidade de planos 100% digitais. Agora, eu volto a insistir que um pedaço importante de a gente avançar nessa discussão é as empresas conseguirem provar que farão o desenho de forma íntegra e respeitosa para com o consumidor. Que assim, não, eu tenho um plano 100% digital. Aí entra o consumidor lá, não, mas um momento, senhor, meu sistema está fora do ar, ligue no call center. Isso não é plano 100% digital. Então, um plano 100% digital pressupõe uma tecnologia digital que hoje eu tenho dúvida se as empresas estão preparadas para fazer ainda. Mas, se tiverem, eu acho razoabilíssimo que isso esteja previsto no regulamento. Parcelamento. Talvez a questão, Cadu, é que lá atrás tivesse um diagnóstico de um problema que tenha sido superado, mas que existia. Era um problema concreto relacionado a parcelamento. Essa é uma daquelas cláusulas que foi objeto de ampla discussão com o Ministério Público e foi uma demanda do Ministério Público, porque existia um problema concreto. Agora, uma outra forma da gente olhar para a análise de impacto regulatório também são as empresas olharem para os problemas que estão levando a Anatel a pensar naquele remédio e falar assim, olha, mas eu tenho uma outra forma de resolver esse problema. Então, pode ser, e eu acredito muito que a forma que as operadoras têm para resolver o problema, com muita chance, é melhor do que a do regulador. Mas, se as empresas não resolverem, o regulador vai ter que entrar com a forma subótima de resolver o problema. Bom dia, gente. Alexandre Gameiro, trabalho na SRC, na Anatel também. 2 pontos aí sobre o momento do debate, que eu acho muito interessante, que talvez vocês possam também comentar, né? Um sobre essa questão do analógico digital, né? Eu tenho acompanhado não tão de perto a discussão atual da RGC, e um dos pontos levantados lá é a respeito da questão das lojas, né? Eu tenho uma visão muito próxima à da Elisa sobre a evolução do RGC, sobre a gente ter calibrar bem o RGC para não gerar custos desnecessários e atender da melhor forma possível o consumidor, né? Mas me preocupa esse desejo das prestadoras de não ter ou de diminuir essas obrigações a respeito de lojas, muito em função da capacidade que as operadoras hoje têm de atender totalmente por meio remoto, né? Eu falo isso porque eu mesmo senti isso quando eu fui fazer uma portabilidade de telefonia pós-paga de uma empresa para outra. Comecei o processo por telefone e, em algum momento, lá deu algum problema e a empresa para a qual eu iria, que eu acabei indo mesmo, falou, olha, não consigo fazer por telefone, você vai ter que ir na loja. Aí, como é que fica o consumidor quando ele não tem a possibilidade de ir numa loja? Ele não vai poder exercer o direito dele de escolha de operadora, porque a operadora ou o sistema lá da portabilidade ou qualquer outro sistema não consegue entregar o serviço por meio digital, né?
De novo, assim, não é que a gente tenha que manter as obrigações de lojas, mas é algo que as empresas têm que pensar mesmo, têm que melhorar o processo delas para que o consumidor não fique descoberto, né? Ok, não vou ter mais loja, mas eu vou conseguir atender o consumidor remotamente, né? É um ponto. E o outro, que já foi trazido aí também pela BTA, pela própria Elisa comentou, sobre a capacidade que as prestadoras têm de solucionar os problemas independentemente da atuação regulatória, né? Eu acho que um caso muito patente aqui é esse da cobrança em desacordo com o contratado, né? Faz 20 anos aí que a gente tem um setor privatizado e faz 20 anos que a gente tem problema de cobrança em desacordo com o contratado. Faz sentido as empresas ainda terem esse tanto de problema de um motivo que é extremamente sensível para o consumidor, né? Então, eu acho que é mais dois comentários assim para que se reflitam mesmo, para que as prestadoras reflitam sobre o que a Elisa acabou de falar, assim. Elas têm uma possível solução para aquele problema, mas não implementam? Ou será que não tem possível solução? Será que o problema está ali antes na oferta, com a questão dos dealers, né? Com a questão do telemarketing e tal? Se vocês tiverem comentários a fazer aí, seria útil a gente ouvir. Não, eu posso... Desculpa, seu nome? Alexandre. Alexandre. Obrigado pelas considerações, Alexandre. Com relação à primeira pergunta, né, e eu acho que conversa bastante com a fala do Cadu, né, do RGC analógico digital. Eu acho que é uma discussão de ovo e galinha, né? Do lado de cá, você vai ouvir a resposta de que, realmente, para eu evoluir, para eu avançar para essa nova realidade, eu tenho que tirar todas as amarras que a realidade anterior, regulatória, me impõe. É um pouco da discussão que a gente, lá em TV por Assinatura, tem adentrado com o avanço dos serviços over the top, né? Um Netflix da vida, né? A todo tempo eu estou no âmbito da Ancine, né, discutindo um pouco das amarras que eu tenho, inclusive tributárias, né? São realidades distintas para mercados que parecem ser ou se aproximarem, o mesmo ou que estão se aproximando, né? E aí existe uma desvantagem competitiva, né? O que alguém vai te falar, me liberta, deixa eu resolver o problema do meu cliente, me tira essa condição, essa imposição regulatória com relação a toda a papelada. A partir disso, certamente, eu vou resolver e vou buscar uma nova forma para melhor resolver, porque eu estou perdendo espaço. Está virando uma essencialidade para a estratégia do negócio, né? Acho que toda essa nossa discussão, e ela também se concretiza em discussões de competição, de qualidade, de tributação, é isso que está na mesa, né? É esse espaço que a gente precisa. Eu acho que a fala da Daphne também, quando menciona autonomia, caminha por aí, né? Nos dê a liberdade que eu preciso para, nesse instante, fazer o melhor plano digital que eu consiga. E, gente, com a Anatel do lado, a Anatel sabendo de tudo, tá? Para onde que a coisa está caminhando, entendeu? Mas eu preciso de uma troca. Eu não vou conseguir fazer as duas coisas. Acho que a primeira por favor. Eu acho que o interessante também, Alexandre, até complementando o que o Jonas falou, é o seguinte: o investimento já foi feito para implantar a obrigação atual. E não foi barato, né? Pode até dar R$1 só para o caso do RGC, porque não foi só nisso que a gente investiu, evidentemente, mas foi feito. Não é nada que vai ser abandonado, não é a intenção da nossa abandonar. Uma vez que ele já foi implantado, não é a intenção da gente abandonar aquilo que já foi feito e que realmente gerou resultados. Mas a gente precisa, sim, que a regulamentação avance para que eu possa fazer mais, porque, atualmente, eu realmente tenho amarras, né? O setor tem amarras. Eu acho que é muito nesse sentido que a gente tem comentado, esse pedido nosso de revisão do RGC. Tá? Oi? Não, nasceu. Só para fechar, Alexandre, e eu acho que a segunda consideração que você faz sobre a capacidade, né, das operadoras de fato resolverem um determinado problema, eu também vejo a resposta correlacionada à primeira,
né, porque a gente precisa desse espaço para realmente melhor performar, do ponto de vista de atender ao interesse do consumidor. Né? Então, quando você me pergunta, e eu acho que a Elisa também citou isso, que existem problemas antigos que continuam ali, né, no pipeline, a gente tem que buscar uma outra forma. Né? Não foi escrevendo na regra item A, B, C, D, inciso 1, 2, 3, 4, que a gente conseguiu, tentamos uma vez, tentamos duas. Como? Né? E eu acho que esse diálogo que a gente precisa construir mesmo, para solucionar, não é nenhum direito a menos. Né? Nós vamos entregar mais. Né? De novo, o cliente é o principal interesse das empresas. Né? Eu tenho todo o interesse para seguir por esse caminho de melhor resultado, inclusive do ponto de vista de proteção do consumidor. E, bom, aguardo vocês todos aí na continuação do painel. Obrigada.